Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Ao cabo de uma década, o Portugal Democrático entrou na CEE. 15 anos depois, fez parte do pelotão da frente da moeda única. Chegaram muitos milhões e também intervenções de Bruxelas quando Portugal entrou na bancarrota que registra neste século. Mas afinal, Portugal apenas recebeu ajudas? O que é que fez a Europa pela democracia portuguesa? Como é que Portugal contribuiu também para a Europa nestas 5 décadas da democracia? O antigo comissário europeu António Vitorino e o ex-ministro Miguel Poiares Maduro respondem a estas questões e traçam aqui, neste programa, os grandes desafios para Portugal e para a Europa nos próximos anos. Bem-vindos aqui ao programa da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. António e Miguel, bem-vindos aqui ao nosso programa. O nosso mote é o que fez a Europa pela democracia portuguesa nestas 5 décadas. É uma pergunta muito aberta e vamos fechá-la ao longo da nossa conversa. António, se teria sido uma outra democracia se não a opção europeia não entroncasse nestes 50 anos? Bom, basta recordar 75 e todo o apoio que as democracias europeias deram à consolidação da democracia em Portugal. E, posteriormente, eu acho que os portugueses sempre olharam para a adesão europeia como o coroar da consolidação da democracia em Portugal. Aliás, talvez do ponto de vista histórico seja interessante verificar que quando foi o alargamento aos países da Europa do Centro e do Leste, em 2004... Sim. Que eram concorrentes diretos do ponto de vista económico com Portugal. Sim. E que representavam, digamos assim, uma pressão adicional sobre os fundos de que Portugal beneficiava. Eu fiz muitas sessões sobre o alargamento em Portugal e várias vezes tentei perceber porque é que havia um apoio, de facto, da opinião pública ao alargamento, coisa que não acontecia em países como a Alemanha ou a França. E, curiosamente, nessas sessões, o que eu ouvia das pessoas era dizerem: bom, se nós, depois de um período de ditadura, tivemos a oportunidade de consolidar a democracia com a adesão à CEE, achamos que os países que viveram debaixo de uma ditadura comunista durante estes anos todos devem ter a mesma possibilidade. Isto é, um argumento interessante, porque é um argumento de ordem moral, de moral política, digamos assim, que prova como é indissociável a consolidação da democracia e a nossa participação. E sentiu isso, António? Isso era uma leitura, uma análise estritamente sua, ou foi algo que sentiu mesmo nos debates? As sondagens mostraram que sempre houve um apoio maioritário ao alargamento em Portugal, coisa que chegou a ser quase caso único durante alguns anos na União Europeia. E em segundo lugar, de facto, nesses debates com as pessoas, não é na bolha. Não é na bolha, nem na bolha mediática, nem na bolha política. Era com as pessoas, cidadãos comuns interessados nas questões europeias, claro está, que se verificava que esse argumento vinha como um argumento justificativo de que nós devíamos correr riscos. Com certeza, as pessoas tinham consciência de que havia ali uma competição direta, mas que era necessário consolidar a democracia nesses países, nos mesmos termos que tinha acontecido em Portugal. Miguel, a Europa era o plano A da democracia portuguesa? Eu não sei se era o plano A da democracia portuguesa, até porque eu era muito jovem nessa altura, mas lembro-me que para os principais líderes políticos, sobretudo aqueles que defendiam que a revolução tinha de ser consolidada num regime democrático liberal, era seguramente um aspecto fundamental da sua concepção da própria Revolução Democrática e daquilo que a Revolução Democrática devia concluir e da evolução que o país tinha de ter. E acho que para os portugueses, e estou totalmente de acordo com isso com o António, a Europa era uma espécie de seguro democrático. Ou seja, pertencer à Europa era uma garantia definitiva de que a nossa democracia se consolidava e se iria perpetuar. E acho que a Europa continua a ter esse valor, é um dos valores que tem. Infelizmente não tem sido uma garantia absoluta em todos os Estados, e em particular em alguns dos Estados da nova adesão. Tem havido em alguns deles retrocessos democráticos. Não estamos ainda em regimes autoritários puros, mas estamos em regimes em que há infelizmente algumas fragilidades democráticas, mas seguramente que tem, e sempre foi vista pelos portugueses dessa forma, como uma garantia muito importante e uma confirmação do nosso estatuto como uma democracia ocidental, liberal, dentro da Europa e de participação plena no espaço europeu. E isso é interessante porque o projeto de integração europeia
nunca explicitou muito essa sua dimensão política. Sempre foi um projeto de integração económica, mas tinha implícito essa dimensão política e de adesão a um conjunto de valores políticos e democráticos, sempre esteve mais implícita. E eu acho que é interessante que os portugueses tenham percebido isso, e também me lembro disso, e foi uma coisa que também sempre me impressionou muito, foi essa circunstância dos portugueses sentirem quase conceberem o alargamento a outros Estados-membros como uma dívida moral, o cumprimento de uma dívida moral que nós próprios tínhamos em relação à Europa, ou seja, dar-lhes a mesma possibilidade de garantia democrática que nós tínhamos assegurado e a mesma possibilidade de evolução que nós tínhamos tido. Mas há muitas outras dimensões em que eu acho que a Europa tem e trouxe um valor acrescentado democrático ao país. Eu costumo falar muito desse valor acrescentado democrático europeu, por contraposição à ideia do déficit democrático, porque num mundo crescentemente interdependente, isto é mais difícil para as pessoas perceberem, mas num mundo crescentemente independente, a forma de realização do objetivo da autodeterminação democrática passa muito por transportar algumas das formas de organização política para um nível para lá dos nossos Estados. Quer dizer, num mundo globalizado, num mundo geopolítico como temos hoje, por exemplo, a nossa capacidade... Não necessariamente federalista? Isso eu não gosto dessa descrição, porque isso vem com uma bagagem tão grande, e muitas vezes, teoricamente até falsa, artificial, mas a palavra federalismo vem com uma bagagem tão grande que contamina o debate. E, portanto, eu costumo dizer, se nós quisermos pensar a Europa, temos de pensar o que é que nós queremos que a Europa faça e quais são os seus processos de decisão adequados para fazer isso. Vamos discutir isso dessa forma. Depois, se isso se deve ser qualificado como um modelo federal ou não, deixemos isso aos académicos, porque se transportarmos isso para o debate político, acho que isso vai ser mais prejudicial do que ajudar. António, a decisão europeia, deste rumo europeu, foi marcada desde as primeiras horas da democracia, sempre foi um processo, está descrito em vários testemunhos, Medeiros Ferreira, Mário Soares, mas obrigou também, e não só no momento da adesão, mas também ao longo, nomeadamente, por exemplo, na questão do euro, a um certo consenso em Portugal entre os maiores partidos. Ou seja, foi uma espécie de cimento que também agregou os dois maiores partidos ao longo da democracia? O que é justo recordar é que agregou os três. Isto é, o PS, o PSD, o PPD-PSD e o CDS, que era, aliás, na altura, o único representante da família democrata cristã em Portugal, e são as duas grandes famílias que construíram a Europa, é a família social-democrata e a família democrata cristã nas suas origens. Esse consenso foi extremamente importante para que nós pudéssemos aderir, e a adesão não foi fácil, atenção, demorou tempo e houve avanços e recuos. Houve que esperar por Espanha? Sim, houve que esperar por Espanha. O Dr. Soares foi a Dublin, o célebre Constat d'Accord, toda a gente na altura se divertiu muito à custa disso, mas era muito importante mostrar que Portugal estava em condições de aderir e que a única razão pela qual tinha que esperar era que concluíssem as negociações com a Espanha, porque aliás faz sentido, nunca faria sentido que Portugal aderisse separadamente da Espanha. Mas esse consenso entre os três maiores partidos da altura, o PS, o PSD e o CDS, foi extremamente importante, não apenas na negociação, porque deu um fio de continuidade à negociação. Esse ponto é muito importante. Portugal não oscilou no processo negocial da adesão em função de transformações políticas internas. Houve sempre uma grande continuidade na linha seguida pelos negociadores, mas também, em segundo lugar, porque algumas das alterações internas que tivemos que introduzir foram ditadas pela perspectiva da adesão às comunidades europeias. Pode dar-nos exemplos para quem não acompanhou esse tempo? A revisão de 1982. Certo. A revisão de 1982, que é a revisão que põe fim ao período de transição do Pacto MFA-partidos e que consagra uma democracia plena, digamos assim, civil, sem restrições, de modelo europeu. Algumas das alterações que foram introduzidas nessa revisão constitucional foram feitas em virtude daquilo que seria, previsivelmente,
o quadro europeu onde nos iríamos A Constituição integrar. preparou a adesão. Por antecipação, digamos assim. E o argumento, aliás, é interessante, porque há um contraste, há uma crítica muito dura do Dr. Álvaro Cunhal à revisão de 1982, exatamente assinalando que o fio condutor dessa revisão era a entrada nas comunidades europeias e, portanto, uma cedência à Europa dos monopólios e do capital, enfim, é conhecida a retórica. E essa revisão constitucional foi muito importante, como fundadora, digamos assim, da democracia consolidada, mas há outras alterações que foram introduzidas, desde logo a regra sobre a vigência na ordem interna portuguesa do direito comunitário, que é uma questão crucial para a solidez do sistema jurídico e político da União Europeia. E depois houve alterações cirúrgicas, por exemplo, sobre o Estatuto do Banco de Portugal, uma coisa que talvez não tenha passado, não tenha sido muito mediático. Não tenha sido muito notada na altura, mas teve que se introduzir uma alteração no artigo sobre o Estatuto do Banco Central para preparar a participação na zona, não na zona euro, mas na União Europeia e eventualmente na zona monetária. E desconfianças em relação a Portugal em Bruxelas, existiam muitas? Naturalmente que havia resistências de alguns setores, por exemplo, o setor agrícola, e em alguns setores industriais. Eu devo dizer que é curioso porque houve um período de transição para a liberdade de circulação das pessoas e houve um período de transição para a circulação de alguns produtos, designadamente de natureza agrícola, não tanto por causa de Portugal, diga-se de passagem, sobretudo por causa da dimensão de mercado da Espanha. Mas é muito interessante verificar que quando eu fui comissário, há 20 anos, participei em debates sobre a deslocalização de indústrias da Europa, do espaço da União Europeia, onde nós tínhamos trabalhadores portugueses a queixarem-se da deslocalização para os novos países do leste, mas ainda tínhamos trabalhadores franceses a queixarem-se da deslocalização para Portugal. E no mesmo debate, passados quase 20 anos depois da adesão de Portugal às comunidades europeias. Portanto, resistências houve sempre, políticas e de ordem económica, mas felizmente foi possível ultrapassá-las. Miguel, como é que descreves aqueles primeiros 15 anos que vão desde a adesão até à entrada no euro, digamos assim, que os portugueses associaram na história ou no imaginário como período de forte investimento comunitário, com muito dinheiro a chegar e uma transformação do país? Foi um dos períodos de maior crescimento económico e convergência com a Europa do país. E, portanto, isso é um facto, isso está nos dados, ou seja, foi nesses anos que o país, nos últimos 50 anos, mais cresceu economicamente e mais convergiu com a Europa. Antes disso e depois disso, só o período, curiosamente, depois da adesão à EFTA, também é um período de forte crescimento económico do país. Diz-nos muito, e eu acho que isso não é apenas reflexo, como às vezes se julga, do influxo de fundos europeus, que tiveram seguramente um papel muito importante, desde logo ao nível de certas infraestruturas fundamentais para o país, e muitas delas nós ainda as vemos, mas também daquilo que conduziu em termos de mudança de comportamento dos atores económicos, de estrutura da nossa economia, de capacidade de se adaptarem e, portanto, de terem de modernizar e de se terem de tornar como mais competitivos. Acho que foi reflexo disso mesmo também. Mas agora deixe-me só dizer uma coisa sobre isto. Podem E da trocar administração pública. Sim. Porque o que é interessante é que esse choque europeu também se fez sentir no próprio funcionamento da administração. Por cá, provavelmente a única reforma da administração pública mais profunda foi feita exatamente nesse período, onde a administração pública teve que passar a conviver com as administrações dos outros países da União Europeia, no quadro de um mercado comum, e teve que mudar muitos dos seus hábitos de funcionamento. Desculpa. Mas esse é um aspecto interessante. Eu não o conhecia, como imaginam, nessa altura. O António já estava ativo politicamente. É o preço de ser velho. Mas faz todo o sentido, porque para a nossa administração pública ter de preparar a nossa participação nos processos de decisão europeus, teve de se capacitar, teve de mudar processos de decisão, metodologias, e portanto isto faz muito sentido. Mas desde então que a Europa, no imaginário mais popular, vamos dizer assim, se associa a uma instituição que passa cheques fundamentais para o nosso desenvolvimento. Mas esse é um dos equívocos, é achar que os únicos benefícios que nós temos da Europa é o facto de são os fundos europeus e de sermos não contribuintes líquidos, mas beneficiários líquidos,
que em si mesmo também é um conceito que me deixa ser um bocadinho nervoso. Tem muito que se lhe diga. Exatamente, porque olha para a União Europeia, lá está, dessa única forma, quanto é que nós contribuímos em termos de transferências e quanto é que nós recebemos em termos de fundos europeus, quando a Europa é muito mais que isso, e o seu impacto económico vai muito para além disso, não é? Nas oportunidades que oferece às empresas portuguesas para exportar, no acesso que dá a bens e serviços muito mais acessíveis a todos os portugueses, e essas dimensões normalmente são dimensões que não são faladas e que são tão ou mais importantes do que aquelas dos fundos europeus. Aliás, há dimensões. Eu, ao contrário de outros, continuo a achar que, na sua globalidade, Portugal beneficiou mais dos fundos do que algumas destruções que, por vezes, os fundos também causam ao funcionamento da economia. Isso é verdade. É verdade que, a partir do momento em que nós temos fundos europeus, muitas vezes, aquilo chama-se a famosa Dutch disease, que é o comportamento dos atores económicos passa a ser dirigido para atividades que eles acham em que podem ir buscar fundos europeus, em vez de ser necessariamente atividades mais produtivas, em que podem ser mais competitivos. Há alguma distorção, sobretudo se o sistema de incentivos ligado aos fundos europeus não for o melhor, e facilmente, nem sempre ele tem sido o melhor, e portanto também tem esse custo, mas na sua globalidade eu acho que nós beneficiamos muito mais dos fundos do que aquilo... E globalmente fizemos bom uso desses fundos. Eu acho que a maior parte dos estudos indicam isso, que na sua globalidade, com alguns problemas, nós fizemos melhor uso dos fundos do que mau uso desses fundos. Mas é verdade que eu olho, por exemplo, para a formação profissional. Lembro-me, como eu fui ministro durante 2 anos e meio, com algumas responsabilidades dessa matéria, uma das coisas que me impressionou foi quando chegar a ver no quadro de fundos anterior, neste ainda não sei qual foi o resultado, no quadro de fundos anterior, portanto apenas em 7 anos, depois já mais os 2 anos, normalmente de execução adicional, mas também se começa quase sempre 2 anos de atraso, são ciclos diferentes, nós tínhamos tido 3 milhões e meio de formandos. Quer dizer, não significa que foram 3 milhões e meio de portugueses que tinham sido formados, tinham recebido ações de formação profissional. Provavelmente muitos deles eram as mesmas pessoas que tinham várias ações de formação profissional. Mas era um número enorme que não tinha correspondência depois ao nível da alteração das qualificações no mercado de trabalho, da alteração de estrutura da nossa economia. Portanto, alguma coisa falhou, por exemplo, ao nível das políticas de formação profissional. Uma das coisas que depois tentou mudar nisso foi associar isso a uma lógica de incentivos diferentes, passando a ter um prémio ou um custo consoante a empregabilidade da formação profissional que era dada, por exemplo. Portanto, nós vamos tentando também afinar o sistema de incentivos associado aos fundos. Mas isto para dizer que, globalmente, a maior parte dos estudos indicam, foram mais benéficos do que prejudiciais para o país. Mas é importante, me parece, realçar que os benefícios que nós tiramos da nossa adesão à União Europeia vão muito para lá dos fundos e não podem ser limitados aos fundos. E, aliás, há outro dos problemas que existe, que é o facto de o nosso investimento público se ter tornado quase totalmente dependente dos fundos europeus. Isso tem um problema grande e, em certas áreas, esse investimento é quase despesa corrente, não pode ser de acordo com as regras europeias, mas dou-lhe um exemplo, na ciência. As bolsas de investigação estão quase todas, quase tudo financiado por fundos europeus. Isso tem que mudar, não é? Isso tem um problema, porque significa que a União Europeia tem determinadas prioridades que atribui aos fundos europeus. Significa que a nossa política de ciência fica completamente amarrada a essas prioridades europeias que pressupõem que os Estados-membros depois têm as suas próprias políticas de ciência e as suas próprias prioridades nacionais. São supostos ser complementares às prioridades nacionais, não substituí-las. Mas a partir do momento em que nós somos um Estado em que o investimento público, o investimento em muitas áreas de política pública está completamente dependente dos fundos europeus, isso tem um efeito distorsivo significativo. António, ainda na questão dos fundos, o que é que fizemos bem e não tão bem em relação aos fundos europeus? Eu também acho que, estou de acordo com o Miguel, acho que na sua globalidade os fundos tiveram um efeito propulsor do desenvolvimento do país.
Parece-me, aliás, reescrever a história e dizer que o país se teria desenvolvido mais se não tivesse tido acesso aos fundos. Agora, houve, de facto, o exemplo da formação profissional é um exemplo bom, porque muitas vezes foi usado para mitigar o problema do desemprego e, portanto, não era propriamente esse o fim, a finalidade dos fundos. Depois há um problema estrutural do sistema de formação profissional que não vale a pena estar agora aqui a entrar em detalhes. Talvez o aspecto mais negativo dos fundos, a meu entender, é ter tornado os europeístas preguiçosos. Porque passaram a partir do princípio de que os fundos eram suficientes para justificar a nossa participação na União Europeia. E descuraram a pedagogia das vantagens da participação na União Europeia para além dos fundos. São os outros benefícios para além dos fundos. Muitos outros, não só na natureza económica, mas políticos. Olhe, por exemplo, o interesse que países da expressão oficial portuguesa têm no nosso país tem muito a ver com o facto de nós sermos um país da União Europeia. E, portanto, essa triangulação é uma valorização do papel de Portugal junto da sua própria área, digamos assim, histórica e tradicional de integração. Depois, a questão da democracia é uma questão muito importante, porque naturalmente nós hoje, ao fim de 50 anos, e quando olhamos para... Nós temos problemas na nossa democracia e espero que não ter razão dizendo que do próximas eleições europeias pode haver também um problema para a governabilidade europeia em virtude da ascensão dos partidos eurocéticos que podem vir a bloquear o normal funcionamento das instituições. Neste momento nós vimos de um modelo de 2 partidos, que são o PPE e os socialistas, passámos a 3 partidos para garantir a estabilidade, com os liberais, e as próximas eleições podem marcar o aparecimento de um bloco eurocético com a capacidade de introduzir fatores de disrupção na construção europeia. E os eurocéticos, ao mesmo tempo, mudaram de perfil também na Europa. Deixaram de defender a saída. Enfim, o fracasso do Brexit também serve para os eurocéticos aprenderem alguma coisa, mas passaram a ter uma agenda de minar a Europa por dentro. E é isso que é importante aqui também em Portugal. É perceber exatamente se o populismo aqui em Portugal, um país que é altamente favorável à participação europeia, assume a agenda eurocética dos seus parceiros europeus e dos grupos europeus em que participam ativamente, e sublinho o ativamente, ou se pelo contrário vão tentar disfarçar aquilo que é a agenda eurocética em Portugal por razões que têm a ver apenas com as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Independentemente da participação de outras forças que não estavam propriamente alinhadas, como os partidos um pouco mais à esquerda que o Partido Socialista, não é? Eles sempre foram marginais nas questões europeias, isto é, o Partido Comunista sempre foi contra. Mas... Sendo que os verdes são bastante europeístas. Não, os verdes são. E o LIVRE, por exemplo, que está no grupo dos verdes, é bastante europeísta. O Partido Comunista sempre teve uma atitude, aparentemente, de ser contra a União Europeia, mas os fundos são úteis para as autarquias comunistas. Desculpem pôr a questão com esta brutalidade e, portanto, a gestão desses 2 fatores era importante. O Bloco de Esquerda sempre esteve em cima do muro. O Bloco de Esquerda nunca quis tomar uma opção sobre a Europa e, portanto, oscila entre hipercriticismo, mas às vezes suavizar, aliás, a ruptura entre o Rui Tavares e o Bloco de Esquerda tem tudo a ver com isto, historicamente. E o que explica o LIVRE, que é um partido europeísta e ecologista, por contraponto ao Bloco de Esquerda, é exatamente a questão europeia. Eu presumo, curiosamente, que o Chega vai provavelmente tentar uma abordagem semelhante à do Bloco de Esquerda. Em cima do muro. Em cima do muro. É provável. E isso é uma boa notícia, desse ponto de vista? Pois eu acho que... Bom, agora entramos num terreno muito difícil, que é o seguinte. Eu acho que nós estamos a chegar num ponto de evolução da União Europeia onde muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. O próximo alargamento, que pode levar-nos a 35 ou 36 Estados-membros, já não vai ser como os anteriores. Não vai esticar o pano, porque o pano, a partir de certo momento, quando é esticado, rasga. E, portanto, algumas regras vão ser alteradas. E essas regras vão exigir um grande empenhamento de Portugal no debate europeu. Ideias muito claras sobre o que queremos, sobre o que a Europa deve fazer, a importância de saber se a Europa tem ou não tem a ambição de ser uma potência geopolítica.
e com todas as consequências que isso significa, do ponto de vista da participação em matéria de segurança e defesa, e o destino da Ucrânia para isso é fundamental. Portanto, digamos que os novos desafios europeus já não vão ser resolvidos com os fundos, nem com o contribuinte líquido ou o beneficiário líquido. Isto agora é política mais dura. Mas vai ser muito relevante para os fundos, porque uma das grandes dificuldades é que a Europa vai ter uma questão de defesa, de política de defesa, que vai ter de financiar, vai ter um novo alargamento para financiar, e o que é que isso vai implicar para os fundos da coesão de que Portugal tem beneficiado, vai ser uma questão dificilíssima, porque das duas ou nós vamos ter uma reorientação da despesa da União Europeia, e nós vamos perder, por exemplo, uma componente importante dos fundos, e é um risco significativo que existe, ou nós vamos conseguir reforçar o orçamento europeu, criar novas receitas, novas fontes de receitas, chamados novos recursos próprios, mas nada disso parece fácil. Esta é que eu estou totalmente de acordo com o António. A Europa tem pela frente, nível de política industrial, defesa, de alargamento, opções dificilíssimas que implicam alterações estruturais profundas da Europa. E ao mesmo tempo nós não vemos as condições políticas para elas poderem ser adotadas. Eu não sei como é que se vai resolver esse dilema. E o que é que Portugal que ação deve ter nesse domínio? Eu acho que nós devemos ser particularmente criativos e ao mesmo tempo desenvolver uma política de coligações no sentido de garantir aquilo que são os nossos interesses estratégicos e que, do meu ponto de vista, em muitos aspectos, estão alinhados também com o próprio interesse estratégico da União Europeia. Nós temos essa vantagem. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos de pensar em ser criativos, por exemplo, ao nível da criação de novos recursos próprios, não é? Acho que temos de mudar a estrutura de isso. É uma coisa que eu defendo há muito tempo. E fiz um relatório até para o Parlamento Europeu em 2012. Temos de mudar a forma como a União Europeia se financia. Não pode ser sobretudo a partir de transferências nacionais, porque isso envenena todo o debate, torna impossível. Como é que tem que ser? Bem, a proposta que eu tinha feito em 2012 e depois estudei em concreto em 2018 é muito engraçada. Já agora eu explico só isso. Sim, é um bom contributo. Porque a minha tese era que se nós continuarmos a financiar, sobretudo através de transferências dos orçamentos nacionais, o tema continua a ser visto pelos cidadãos como eu sou beneficiário líquido ou sou contribuinte líquido. E isso envenena todo o debate. E é muito interessante porque nós fizemos um estudo em 8 Estados-membros em que se detectava que nos Estados-membros que eram contribuintes líquidos, sobretudo do Norte da Europa, se nós perguntávamos, acham que a Europa deve ter mais dinheiro ao seu Estado-membro, eles eram mais dinheiro para o Estado-membro, menos dinheiro para a Europa. Nos Estados que eram beneficiários líquidos, como o nosso, a resposta é o contrário, porque as pessoas achavam que iam receber. Curiosamente, se nós alterávamos as perguntas e perguntávamos antes, são a favor de um imposto europeu sobre as transações financeiras, são a favor do imposto europeu sobre as emissões de CO2, são a favor do imposto europeu sobre as grandes empresas e a economia digital. Era em todos os Estados-membros mais de 70% a favor. Portanto, se nós mudamos a forma de financiamento da União Europeia, nós estamos em melhores condições de conseguir o apoio das opiniões públicas em todos os Estados-membros para a Europa e para o orçamento que é necessário para a Europa. Eu acho que nós vamos ter de descobrir formas criativas de resolver Mas este falou tipo em de dilemas coligações, o que é que se refere quando fala em coligações? Temos de ver que outros Estados-membros partilham da nossa posição estratégica e da nossa visão para a União Europeia e de construir com eles uma coligação, que implicará também, em algumas matérias, nós cedermos algo em relação a esses Estados para conseguirmos ter uma coligação sólida com eles e eles cederem algo em relação a nós. Então ainda faz sentido falar nas Europa do Sul, do Centro e do Norte? Se as coligações têm uma geometria que vai ser provavelmente variável e com o eixo da União, com o alargamento a ir um pouco mais para leste, António? Bom, a geografia não se muda, não é? Portanto, mas a geometria pode ser, tem várias dimensões. Eu estou de acordo com o Miguel que há aqui uma nova dimensão de geometria variável, de coligações, porque provavelmente também haverá uma nova realidade de geometria variável nas políticas. Não é seguro que a resultante desta reforma que é tão necessária seja manter tudo a 35 ou a 37 depois do alargamento. Estou de acordo. Há aqui um jogo complexo onde nós temos que saber como é que nos posicionamos exatamente. Até aqui Portugal teve sempre uma linha muito clara. Nós estávamos no núcleo duro da integração. Isto é, fazíamos o possível
Isso aconteceu com Cavaco em 86, com o mercado interno. Foi lançado na altura em que nós entramos. Aconteceu com Guterres, com o euro. Aconteceu em Schengen. Isto é, nós temos estado sempre na linha da frente porque sabemos que Porque precisamos também. é indispensável para nós. Nós temos sempre o problema histórico, que é, somos melhores sprinters que maratonistas. Isto é, quando é preciso chegar a um objetivo, corremos bem e chegamos lá. Depois, a questão de mantermos-nos lá e de nos aguentarmos lá é uma outra história. Ora, o que se vai passar, em meu entender, é que eu estou totalmente de acordo com aquilo que o Miguel disse sobre a necessidade de novos fundos, de novas fontes de receita. Que, aliás, já começaram a surgir com este novo mecanismo de financiamento. Que, aliás, vai ter que começar a ser pago também aos mercados. Atenção, portanto, isto não é inesgotável. É dívida, sim. Isto é dívida, é contração de dívida coletiva, mas contração de dívida. E claro que os investimentos na área da defesa vão exigir o recurso a isso, indubitavelmente, porque são investimentos pesados, e no digital, porque nós estamos a ficar para trás no digital, seja nas plataformas digitais, nas grandes plataformas digitais, que são ou americanas ou chinesas, e se houver um dia um decoupling de uns e de outros, onde é que nós ficamos? Não é o problema de... Somos uma indústria europeia digital. Nós temos que ter um espaço público europeu baseado também em plataformas digitais globais europeias, que veiculem os nossos valores e que sejam capazes de produzir os serviços necessários que nós vamos procurar na Google, ou na Apple, ou na Amazon. Já tivemos gigantes tecnológicos europeus. Tivemos na altura da telefonia móvel. Sim, há 30 anos. Nós fomos ficando para trás. E isso é vital para a sobrevivência do projeto europeu. É estarmos nessa primeira linha. Posso só acrescentar uma coisa Claro. aí, que é que se nós não tivermos isso, enquanto política europeia, o que vamos ter, e é o que estamos a começar a ter, e é muito mau para países como Portugal, e é importante termos consciência disso, é que a União Europeia vai ter de tolerar que os diferentes Estados-membros desenvolvam as suas políticas nessa matéria, e isso já está a ocorrer ao nível de auxílios de Estado neste momento. O nível de auxílios de Estado que está a ser autorizado ou permitido é muito superior ao que era, com enormes distorções para economias mais pequenas como a nossa Tem e com menos muito menos dinheiro. capacidade de Claro. investimento financeiro da parte do Estado nas empresas. E, portanto, é muito melhor para nós que isso seja uma política europeia Claro. do que deixar isso aos Absolutamente. diferentes Estados. Absolutamente. Ambos estão a falar muito da questão da defesa. A ideia do perigo real, a ideia do perigo real do ponto de vista da defesa, da necessidade da defesa europeia, é evidente, não é apenas só uma questão retórica de avisos, António? Nunca foi. O problema nosso é que este ponto já devia ter estado na agenda antes e de forma muito mais substancial. Depende também do que é que estamos a falar. Eu não estou a falar de um exército europeu, ok? Para deixar essa parte, varrer, atestada nessa parte. Estou a falar da necessidade de construir uma base de indústria de defesa suficientemente consolidada a nível europeu, que está intimamente ligada às perspectivas de investigação e desenvolvimento. O setor militar sempre foi um setor de ponta da investigação e desenvolvimento. Se nós olharmos agora para a investigação de inteligência artificial, onde é que ela está a ser feita? Ela está a ser feita na China e está a ser feita, sobretudo nos Estados Unidos, no setor militar, ou com encomendas do setor militar, visando o chamado duplo uso civil-militar. Nós não podemos estar fora desse cenário, nós não podemos estar dependentes apenas dos progressos americanos. Enfim, os chineses, que eu acho que aliás estão mais avançados do que os americanos, mas pronto, aqui fica digamos assim, este grito de alma, mas não é apenas dizer, pronto, os americanos estão a fazer e nós depois beneficiaremos. Não, nós temos que ter a nossa própria capacidade de afirmação nesse domínio, e é um domínio que não é restrito à questão da defesa ou à ameaça russa que existe. É mais amplo do que isso. Mas a ameaça russa pode ser o instrumento, o veículo para conquistar apoio da opinião pública para isso. Já está a ser. Se vir as últimas sondagens que foram feitas, já há hoje uma predisposição para investir na defesa. Mas vê isso em Portugal? Eu não conheço nenhuma sondagem aqui em Portugal, tirando a da SEDES. E a da SEDES foi feita antes da invasão da Ucrânia. Portanto, não incorpora ainda esses dados. Mas as últimas sondagens que eu vi sobre investimento em matéria de defesa, do European Council on Foreign Relations, permite dizer que houve uma alteração significativa no estado de espírito das opiniões públicas europeias em virtude da invasão da Ucrânia. E se vir também essas mesmas sondagens, ver que o país onde a opinião pública
mais defende o apoio à Ucrânia é Portugal. Isso é E já agora há um aspecto interessante que é, alguns dos países começaram a sentir uma maior ameaça, de novo, até em razão da invasão da Ucrânia, e portanto uma maior necessidade da Europa ter um papel mais importante, eram países que até agora estávamos a ver desenvolver algum euroceticismo. Sim. Os países bálticos, os países de Visegrado, e portanto é interessante, porque isso é uma coisa que nós podemos utilizar em favor do projeto europeu, não é? Pode ser parte da tal troca que é necessária para conseguir um acordo maior para a evolução europeia. Mas para Portugal, a questão da defesa estava muito subcontratada, depois os juros são pagos de outra forma, à NATO, digamos, do ponto de vista de que a NATO é um chapéu essencial para a defesa desta parte da Europa e da Europa toda. Como é que se concilia essa necessidade de aumentar, digamos, o investimento na indústria de defesa? São os próprios americanos no âmbito da NATO que pedem isso à Europa. É um encontro de vontades? Neste momento, exatamente. Bom, esse é o melhor cenário. Porque o pior cenário é em novembro do próximo ano, das eleições americanas darem. Nós hoje já somos contribuintes mais substanciais para o esforço militar na Ucrânia do que os Estados Unidos. É bom, nós, e quando eu digo nós, não é Portugal, claro, é a União Europeia. Já hoje é assim. E em novembro nós podemos ficar, não direi sozinhos, mas quase sozinhos na sustentação do apoio à Ucrânia. Vamos ter consciência disto. Isto vai ter consequências na nossa vida cotidiana. E, portanto, é muito importante que esta pedagogia seja feita por antecipação e não apenas quando formos confrontados com o facto. Quanto à NATO, é evidente que é muito preocupante aquilo que o Trump diz sobre a NATO. Apesar de tudo, eu confio que haja um lastro suficientemente enraizado nos Estados Unidos de compromisso com os aliados que permita superar algumas perturbações que possam vir do lado da Casa Branca. Eu aí tenho um bocadinho mais de preocupação se for o Trump, porque eu acho que nas eleições anteriores, no mandato anterior do Trump, ele ainda lidava com um partido republicano que não era o seu partido republicano. E agora já é um partido republicano com muitas pessoas que partilham da sua ideologia, da sua visão do mundo, e portanto preocupa-me mais, acho que esse lastro será bem menor, e portanto espero bem que ele continue a existir, mas tenho um receio muito significativo. António, mas o receio, olhando a partir de Portugal, é de que quando está a falar de alterações cotidianas, está a ir ao ponto de que vamos ter que começar a pensar em boots on the ground portuguesas cada vez mais em situações que nós até agora fizemos, sobretudo em operações de paz? Bom, nós fizemos em operações de paz porque felizmente tem havido paz, não é? Há uma ligação. E às portas da Europa de países que querem entrar, na verdade, agora. E nesse sentido eu não estou eu estou a dizer o investimento em matéria de defesa, sobretudo na base tecnológica da defesa. Até porque a guerra hoje em dia é cada vez mais tecnológica e, portanto, menos boots on the ground, não é? Cada vez menos. Embora, no limite, como vemos na Ucrânia, haja. Agora, a prioridade não deve ser essa, a meu entender. A prioridade, o Ministro da Defesa alemão disse isso muito claramente. Um projeto sério de investimento numa infraestrutura de defesa europeia leva 8 a 10 anos. Se queremos ser sérios. E temos que ter as prioridades estratégicas muito claras para não haver equívocos. O que significa, portanto, que não se deve criar expectativas sobre o produto operacional que pode ser resultante a curto prazo, quando nós temos que estar envolvidos num projeto de 8 a 10 anos. O pior que se podia fazer à ideia de uma entidade europeia de defesa era começar a prometer resultados antes deles poderem ser dados. E já agora, há um ponto que o António disse que eu acho que é muito importante e que se tem de transmitir até. Este investimento na defesa não é um investimento apenas na defesa. Claro. Essa componente de apoio à ciência, nos Estados Unidos da América, que é um sistema que eu conheço bem, a principal fonte de financiamento público de ciência é o orçamento de defesa. É o Pentágono. É o orçamento de defesa. Portanto, tem uma componente muito importante também de apoio à investigação científica, que depois tem outras finalidades também, por exemplo. Há pouco sublinhámos aqui a questão, por exemplo, da importância da pertença à Europa na questão da relação com
por exemplo, com as zonas de influência portuguesa, como a África, ou até o Brasil, que eu colocava agora. Miguel, essa frente atlântica que Portugal muitas vezes jogou, dentro dos seus contributos, digamos assim, perde-se neste quadro geopolítico? Não, porque eu acho precisamente, lá está, que vamos ver, não é só dentro da Europa, é no mundo, nós vamos viver cada vez mais num ambiente de coligações de geometrias variáveis, provavelmente. Quer dizer, eu tenho dito que em vez da globalização como um fenómeno uniforme de que se falava, nós vamos ter uma globalização com geometria variável, com coligações de alguns Estados, consoante determinadas identidades e afinidades. E é isso que estamos a ver, não é? Infelizmente, em alguns aspectos, de forma preocupante, porque vemos uma perda de relevância de instituições multilaterais que eram muito importantes, desde, por exemplo, na Organização Mundial de Comércio, não é? Está o sistema, sendo jurista, o sistema de resolução de conflitos da OMC está completamente paralisado, e aquilo que temos visto ao nível dos acordos de comércio também é a substituição de grandes acordos por acordos bilaterais ou regionais. E nesse sentido, a nossa participação e a nossa afinidade com os países de língua portuguesa continua a ser importante, continua a ser algo que nós podemos capitalizar por um lado e por outro lado, algo que esses próprios países, como o António já disse, valorizam muito, que é a nossa pertença à Europa, é um valor muito forte na nossa relação com eles, dá muito mais interesse em aprofundar em relação portuguesa, porque vêem-nos como uma porta de entrada para a Europa. Outra questão que o António sublinhava, a questão do núcleo duro. Nesta Europa, que provavelmente poderá ter novamente várias velocidades e núcleos principais, secundários, como é que o Miguel vê aquilo que deve ser a estratégia portuguesa deste ponto de vista? Eu acho que nós temos de tentar continuar a pertencer ao núcleo duro. Portanto, essa que tem sido sempre a nossa estratégia, nós temos de fazer tudo para que assim seja. Eu acho que, curiosamente, eu pouco a pouco, progressivamente, fui aceitando a ideia de uma Europa a diferentes velocidades. Ela já existe hoje em dia. Se calhar o que nós temos é de confirmar isso e de fazer disso parte de um big deal, de um grande acordo que provavelmente às vezes a forma de resolver dificuldades como aquelas que nós temos grandes na Europa é fazer acordos sobre o mínimo denominador comum. Outras vezes passa por alargar o problema para conseguir ter coisas para fazer trocas. Olha, ficas tu com isto e eu fico com isto. E eu acho que provavelmente, dada a extensão dos desafios que nós temos na Europa, será a segunda hipótese que nós vamos ter de tentar, pelo menos, fazer na Europa. E parte disso pode passar por uma Europa realmente a dois níveis muito diferentes, pelo menos. Um deles que pode permitir a adesão, por exemplo, até resolver também a questão com a Turquia e dar uma porta de reentrada ao Reino Unido. Não vejo motivos para que assim não seja. Como é que Portugal entra no núcleo duro, tendo em conta o seu peso na Europa atualmente? Não, eu acho que nós continuamos a ter peso de ter da credibilidade de sempre ter cumprido, às vezes com sacrifícios muito grandes, como foi no caso durante o período da Troika, não é? Para cumprir com as regras necessárias a continuar a pertencer à zona euro, mas sempre temos feito tudo para cumprir com as condições necessárias a pertencer a esse núcleo duro. Esse é, desde logo, a maior carta que nós podemos jogar. Mas acho que é do interesse também de muitos outros Estados-membros que essa Europa de núcleo duro não seja feita ali apenas por um núcleo central reduzido. E não sendo dessa forma, então faz todo o sentido que um país como Portugal, com a história que nós temos no processo de integração europeia, continue a pertencer. É o papel de construtor de pontes que pode valer a Portugal neste processo? É verdade que Portugal tem tido sempre uma preocupação de defender os seus interesses, mas alinhá-los ao interesse europeu e apresentar as suas soluções como soluções que são mais ambiciosas e mais amplas do que apenas a resolução do problema português. Isso é um perfil que, por exemplo, alguns países mais fortes não têm. Estou a pensar aqui nos nossos vizinhos do lado. Os nossos vizinhos do lado dizem, eu quero isto porque sim. Nós te explicamos, eu quero isto porque isto pode ser útil para todos, vários países e, portanto, vamos congregar-nos. E são culturas diplomáticas, mas também culturas políticas distintas. E isso é valorizado no caso português. Devo dizer que é valorizado no caso português. Agora, é óbvio que nós vamos estar confrontados com uma entrada num terreno muito complexo.
Nós antigamente dizíamos havia países pró-ocidentais no mundo com os quais nos poderíamos relacionar mais facilmente. Infelizmente eu acho hoje que esse posicionamento muito estático deixou de existir. Temos que falar com outros países? Temos que falar com todos. Com todos. Então, desculpe, aí temos que falar com todos. Porque em algumas matérias alguns serão pró-ocidentais, noutras matérias esses mesmos não serão pró-ocidentais. Isto é, a ideia da estabilização de certas alianças está posta em causa. Mas temos que falar com alguém que pode pôr em causa o Estado de Direito? Não, isso, não E falamos pertence à União Europeia? Não, pertence à União Europeia, não. Estou a falar agora fora da União Europeia. Estou a falar no mundo, em geral, digamos assim. Porque, como o Miguel disse, as instituições multilaterais têm perdido peso. Se nós acreditamos numa ordem internacional baseada no direito e baseado no respeito das diferenças, nós temos que nos relacionar com países que são muito diferentes de nós. Mas, desculpem, isso não é novidade. Não é já assim hoje, até com países que historicamente estão muito próximos de nós. Pronto, eu não digo mais nada sobre isso. Mas dentro da União Europeia também temos que fazer essas pontes com países que não propriamente respeitam o Estado de Direito, por exemplo? Aí não. Aí tem que haver um núcleo duro de valores que tem que ser respeitado por todos. Desculpe. Não. Aí... Mas não há saídas. A minha resposta... Não tem havido saídas. Ou seja, quando desrespeitam essas disposições, mantêm-se no clube. Porque o desrespeito só é sancionado pela bomba atómica da suspensão do direito de voto. Se o processo fosse mais gradual e fosse um processo mais interativo, porque não esqueça que a Hungria teve os fundos congelados durante vários anos, tal como a Polónia agora viu os fundos descongelados e a Hungria viu a parte dos fundos descongelados pela, entre aspas, chantagem que fez sobre o desbloqueamento da questão da Ucrânia. É muito interessante, porque por um lado nós já temos hoje mais mecanismos de sanção para além do artigo 7º da suspensão do direito de votos, não é? E portanto já temos, digamos que entretanto a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça já trouxe outros instrumentos. Portanto, nós temos hoje um acervo maior. Eu acho que a questão que se está a colocar agora, que é uma questão muito interessante e que nos leva a outra discussão sobre, por exemplo, o futuro da Comissão Europeia, é até que ponto é que a Comissão Europeia tem hoje um conjunto de tarefas e uma dimensão política em algumas áreas que permite a esses Estados chantagear a Comissão na aplicação, naquilo que devia ser uma aplicação terminada por uma simples avaliação jurídica das sanções relativas à suspensão dos fundos. E, portanto, vai seguramente aparecer uma discussão sobre se essa matéria não deve ser, de certa forma, transportada para outro órgão independente para a insular desse tipo de chantagem política. Eu acho que isso tem de ser levado a sério. Compreendo a resistência da Comissão a isso, mas eu acho que é uma questão séria que tem de ser ponderada. Portugal, historicamente, defendeu uma comissão forte, certo? Era do interesse português. Isso mantém-se inalterado? Eu acho que sim, embora deva reconhecer que se nós nos alargarmos a 37, ou 35, ou 36, o que seja, a composição da Comissão não vai poder permanecer... E aí Portugal deve estar também no tal núcleo duro dos comissários? Não, vamos ver, há um princípio fundamental, que é o princípio da igualdade do tratamento dos Estados. Eu acho que desse não podemos descer. Agora, já no Tratado de Lisboa, que depois foi neutralizado pelo protocolo irlandês, já no Tratado de Lisboa se previa uma rotatividade e a composição da Comissão é 2/3 dos Estados-membros. Portanto, isso está lá. Só não está a ser aplicado porque há uma decisão por unanimidade do Conselho Europeu de não fazer uso do mecanismo que o Tratado, Miguel, o que é que pensa consagra. sobre isso? Não, eu acho que isso vai ser inevitável. E eu acho que aí a posição portuguesa tem de ser essa. É aquilo que está no Tratado de Lisboa. Portanto, é a rotatividade igual entre Estados. Não é? As maiorias qualificadas são do interesse de Portugal? Eu acho que, dependendo das matérias e dos temas concretos, nós podemos ser beneficiados ou prejudicados pela existência de maioria qualificada. Eu acho que há dois pontos muito importantes, que é o primeiro, nós temos de mudar a nossa percepção de influência, da ideia de que nós somos influentes através do veto, para como é que nós conseguimos ser influentes através da decisão, da nossa influência num processo de decisão positivo. Portanto, a ideia de que um país como Portugal é mais influente tentando agarrar-se em muitas áreas a um direito de veto é uma ideia falsa. Porque esse direito de veto muitas vezes nem sequer pode ser exercido, porque depois podem-nos dizer, vocês querem vetar isso, então não vos damos isto que vocês querem. Portanto, é um direito de veto muitas vezes ilusório. E é óbvio que num país como o nosso será um direito de veto menos forte do que para outros Estados.
Segundo lugar, nós temos, em geral, interesse numa decisão, numa União Europeia que seja mais capaz de decidir do que numa União Europeia bloqueada. E, portanto, acho que temos, em geral, mais interesse em facilitar o processo de decisão do que o votar. Depois, outra coisa, isso levar-nos-ia de novo a outra discussão grande, é o atual processo de voto por maioria qualificada. Que eu acho que é um processo por maioria qualificada, que, aliás, do meu ponto de vista, por um equívoco, foi uma tentativa de preservar ao máximo o direito de veto, levou a um sistema de decisão por maioria qualificado que sobre-representa os Estados mais populosos relativamente aos Estados mais pequenos. Era uma das coisas em que os manos Kaczynskis polacos, por acaso, tiveram razão, foi a defender isso. E porquê? Porque torna possível, por exemplo, a Alemanha, com 2 ou 3 Estados apenas, facilmente construir uma minoria de bloqueio, quando é maioria qualificada. Enquanto para outros Estados isso se transforma em muito difícil. E se faz com que 1 ou 2 Estados maiores se transformem, do fundo, em atores pivôs. Nada se consegue decidir, mesmo por maioria qualificada, sem esse Estado. Enquanto os outros são muito poucos relevantes porque não têm esse peso relativo de construção de uma minoria de bloqueio. E, portanto, eu repensaria o sistema de maioria qualificada tal como ele está pensado hoje. E se calhar no sentido de facilitar o voto por maioria qualificada e de corrigir essa sobre-representação de alguns Estados. Dito isto, a partir do momento em que certos Estados ganham um poder relativamente desproporcional no processo de decisão, é muito difícil depois conseguir convencê-los a alterar isso. E, portanto, vai ser uma dificuldade muito grande. António, qual é a sua perspectiva? Eu acho que vai ser inevitável revisitar o mecanismo da maioria qualificada em função do alargamento. Não vale a pena ter sobre isso a menor ilusão. E sou favorável ao alargamento da maioria qualificada. E, no fundo, ele já foi alargado a muitas áreas, mas há 3 áreas muito sensíveis: política externa, política social e política fiscal. Ora bem, o debate sobre as novas fontes de financiamento da União Europeia vai exigir tocar na questão da política fiscal. Porque não é só a política fiscal europeia, é também a política fiscal nacional. É preciso que elas estejam alinhadas. E, nesse sentido, eu acho que as unanimidades nas 3 áreas vão ter que ser revistas. A área mais sensível para Portugal é a política externa, é onde a nossa diplomacia tem tradicionalmente uma grande relutância em relação à maioria qualificada. Se o caso de Timor-Leste nunca tinha conseguido passar. Exatamente. É um exemplo clássico, aliás. O exemplo clássico de Timor-Leste prova de que é possível usar o veto até certo ponto, porque a partir de certa altura o veto em matéria de política externa de Timor-Leste começou a virar-se também contra nós. E felizmente a administração americana a administração Clinton permitiu aquele desenlace de negociação com os indonésios, porque eu não vou fazer nenhum prognóstico sobre quanto tempo mais Portugal conseguiria aguentar o veto em matéria de Timor-Leste. Mas desse ponto de vista, acha que é possível, assim, é um obstáculo demasiado grande, essa questão que está a sublinhar diplomaticamente em relação à maioria qualificada? Repare, eu acho que o processo de decisão em matéria de política externa, se a União Europeia quer ser levada a sério como um poder global, vai ter que ser alterado. Isso é inevitável. E aí entramos num debate muito sensível, porque há 2 países na União Europeia, ou havia 2 países na União Europeia que tinham uma visão geopolítica do seu posicionamento. Um era a França, o outro era o Reino Unido. E o Reino Unido saiu. Depois há um terceiro, que é a Alemanha, que tinha uma visão geoeconómica e que está agora a fazer uma dolorosa transição da geoeconomia para a geopolítica. E depois há países como Portugal que têm uma visão geopolítica de nicho em relação a específicas áreas do mundo, que conhecem particularmente bem. Quando nós falamos sobre a Rússia, toda a gente nos ouve por consideração e respeito. Mas quando nós falamos sobre a África ou quando falamos sobre a América Latina, as pessoas prestam mesmo atenção. O mesmo se pode dizer de outros países, como por exemplo a Espanha. E aí o passado colonial conta. Tem relevância. Portanto, o problema é como é que nós encontramos um mecanismo de decisão que permita à União Europeia ser mais eficaz e mais protagonista na cena internacional, beneficiando do contributo
que cada um dos seus Estados-membros lhes pode dar. Quando a Suécia fala da África, por exemplo, ninguém presta muita atenção, apesar da Suécia ser um grande investidor na ajuda ao desenvolvimento em África. Ou seja, há aqui várias componentes. Então Portugal deve ter um papel acrescido em política externa, por Sem exemplo? dúvida. Não tenho a menor dúvida acerca disso, porque temos um valor acrescentado a trazer à Europa. E mais do que provavelmente a maioria dos outros Estados-membros. E como é que isso concilia com outras propostas que eu sei que o António tem estado a trabalhar? Este conclave que se realizou aqui em Cascais, em novembro do ano passado, pretendeu ser um momento em que se afirmava que chegou a hora da verdade para a União Europeia se afirmar como uma potência com ambição mundial. Um protagonismo próprio. Passa pela defesa, passa pela investigação e desenvolvimento em matéria tecnológica, mas passa também pela sobrevivência do multilateralismo. Eu vi isso quando estive agora em Genebra, na OIM, durante 5 anos. Quando eu ia aos países do sul global e falava de multilateralismo, a percepção, as pessoas ouviam uma coisa diferente. Ouviam-me dizer que eu queria defender a ordem internacional ocidental. E isso acabou. Nós vamos viver num mundo pós-ocidental. E, portanto, nós temos que nos reposicionar nesse mundo pós-ocidental, fugindo ao abraço do urso, que é a rivalidade entre a China e os Estados Unidos, e criando espaços para que haja entendimentos fora desse abraço do urso, através das organizações multilaterais reformadas, que não podem ser estas. Estas não vão lá, já não vão lá, em meu entender. E isso, se nós soubermos encaminhar a União Europeia para a defesa de um multilateralismo 2.0, talvez possamos estabelecer pontes com países que são imprescindíveis. Se não, deixaremos isto ficar regionalizado. Os BRICS por um lado, o G7 cada vez mais isolado por outro, mas com poder económico. Depois temos a China a aumentar enormemente a sua capacidade de influência e o eixo Pequim-Moscovo a criar ressentimento contra o mundo ocidental, como eu vi, por exemplo, no Sahel, onde todos os golpes de Estado foram feitos exatamente contra a presença ocidental. O que é que o Miguel pensa sobre isto? Não, eu estou muito de acordo com esta avaliação. Nós temos de encontrar uma definição estratégica para a Europa no futuro e atendendo a esta evolução geopolítica que é a reconstituição de um mundo multipolar, no fundo. Aliás, o Sr. Putin, se há aspecto em que ele é transparente, é que parte da sua intervenção na Ucrânia é a tentativa, segundo ele, de reconstituir um mundo em que os Estados Unidos da América não são a única potência dominante e que, agora, do ponto de vista dele, isso passa por a Rússia ter uma esfera de influência. Lisboa, Vladivostok. Isso é código para um conjunto de Estados fantoches que ele controla, e depois a China, a sua área de influência, e os Estados Unidos da América, a sua área de influência. E a União Europeia, neste contexto, tem de ter a capacidade e a força e um conjunto de instrumentos, não apenas a capacidade de eficácia, mas o peso militar, o peso económico e o peso político para conseguir reconstituir um conjunto de instituições multilaterais no sentido que esteja alinhado com os próprios interesses da União Europeia. E eu acho que Portugal, por um lado, por a nossa cultura diplomática ser uma cultura diplomática muito bem sucedida e realmente nós temos aí um valor muito importante, uma capacitação muito importante enquanto país, acho mesmo isso. É por isso que muitos portugueses têm tido, aliás, posições importantes em organizações internacionais, e é possível até que outros venham a ter ainda. Vamos ver. Vamos ver. É a minha última pergunta, é essa. Vamos ver. Porque nós temos essa capacidade e, portanto, nós podemos transportar e oferecer isso à Europa, e ao fazer isso, automaticamente nós beneficiamos também. Não é porque os portugueses, por exemplo, que venham a exercer essas funções, o façam ao serviço de Portugal e não ao serviço dessas mesmas organizações, mas é sim porque transportam consigo uma visão de ver as coisas que está influenciada pela nossa cultura, está influenciada pelos nossos interesses e, portanto, é sempre positivo. Qual era o interesse de Portugal ter a presidência do Conselho Europeu? Eu acho que nós tínhamos interesse nisso. Não tenho problema nenhum. É sabido que politicamente eu discordo do Dr. António Costa. Nem temos uma relação
política muito amigável, mas acho que seria positivo para o nosso país. Acho que tudo aquilo que o país puder fazer para apoiar a candidatura de um português que venha a ser Presidente do Conselho, acho que é no interesse do nosso país. Mesmo tendo o Conselho, digamos, o peso que tem hoje face às outras instituições? Eu acho que tem um peso bastante significativo. O Presidente do Conselho. E devo dizer que, não sendo um particular apreciador do Dr. António Costa enquanto Primeiro-Ministro, acho que ele tem o tipo de qualidades que fariam dele provavelmente um bom Presidente do Conselho. É alguém que consegue aquilo que o leva, do meu ponto de vista, enquanto Primeiro-Ministro levou a fazer uma gestão muito do curto prazo, do imediato, e portanto que me leva a criticar, acho que são o tipo de qualidades políticas que provavelmente fariam dele um bom Presidente do Conselho, capaz de gerar os compromissos, de falar com todos e de conseguir encontrar acordos entre esses diferentes. Sendo suspeito, António, desse ponto de vista, mas lembrando que Portugal assumiu, por exemplo, a presidência da Comissão Europeia e teve outros cargos importantes, que relevância têm os cargos para Portugal deste ponto de vista? Eu acho que estou totalmente de acordo com o Miguel. Acho que sempre que há uma oportunidade e uma possibilidade de um português estar num cargo desses, o país devia apoiá-lo. Porque não é porque eles estejam lá, de facto, como o Miguel disse, ao serviço de Portugal, mas a visibilidade que isso dá para o país e o aproveitamento que dessa visibilidade o país pode fazer só traz aspectos positivos. Claro está, se for uma presidência desastrosa, isso também tem um aspecto negativo, mas eu acho que até hoje, das presenças internacionais, estou-me a excluir, mas das presenças... Mas eu posso incluir, eu acho que nós podemos incluir. E posso prestigiantes. Confirmar isso. É dos portugueses com mais prestígio e melhor recordação no exercício de funções em Bruxelas. Portanto, acho que isso só pode jogar a favor de Portugal, assim nós saibamos também aproveitar esse leverage, essa alavancagem que resulta dessa presença. Já agora, a presença de outros quadros intermédios é uma coisa em que Portugal eventualmente poderia ter feito mais ao longo do tempo. Sem dúvida. Mas estas posições ajudam para isso. Se for ver, por exemplo, quando o Dr. Durão Barroso foi Presidente da Comissão, a subida de funcionários portugueses ao nível dos diferentes níveis das direções gerais da Comissão foi muito significativo. E dos gabinetes foi significativo. Todos os comissários tinham um português. Portanto, às vezes as pessoas não têm a percepção da importância que isso pode ter. Hoje todos os comissários têm um alemão. Não, exato. Está a perceber? Está a ver? Muito obrigado, António. Muito obrigado, Miguel. Foi o nosso debate sobre Portugal e a Europa nestas 5 décadas de democracia. No Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Programa na íntegra disponível em podcast, nas plataformas digitais habituais. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para continuar a olhar para as 5 décadas da democracia.